de algo, em favor de um sonho que seja realizado. E eu encontrei com ele essa semana e falei que ele conte conosco, para que a gente possa, de alguma maneira, contribuir para que aquele espaço seja benéfico para a comunidade do qual ele representa, por morar na região. E eu me coloco à disposição, Arão, para que de uma maneira correta, justa, até na orientação dos encaminhamentos de como resolver, eu abraço essa causa, contribuo e ficarei muito feliz de que seu sonho seja realizado. Eu sei o que é isso, porque o nosso sistema de abastecimento de água lá da comunidade dos Borges, os tubos ficaram debaixo do som 5 anos e a gente sem água. Mas esse dia chegou há muitos anos, claro e evidentemente, mas eu sei o que é você lutar por algo e demorar. O mercado de carne do Riacho, outra guerra de quase mais de 7 anos lutando por isso. Então, a gente se sente feliz quando se concretiza um sonho. Quero parabenizar o meu colega, amigo, companheiro do Distrito de Riacho da Guia, vereador Codoro, pelo seu aniversário. Que Deus o te acompanhe onde você for, te proteja, te guarde, te livre do mal. Você que não é um vereador adversário do nosso mandato, você contribui nos dando uma direção de proceder a algumas coisas pela nossa imaturidade ou ingenuidade política. E eu falei até meu filho hoje, você falou uma coisa que, ao meu ver, eu não peguei na hora. Depois eu cheguei no que você queria dizer e nós vamos finalizar essa conversa para a gente sintonizar as coisas do Riacho da Guia, para que a gente não possa estar dando, não esteja dando para o inimigo razão, porque o pior de tudo é quando o inimigo tem razão. Quero também parabenizar o povo brasileiro, Julimar. O trabalhador brasileiro, no dia 1º de maio, foi às ruas em todo o Brasil, clamando por um Brasil melhor, mostrando não uma defesa individual, mas uma defesa coletiva. O verde e amarelo esteve nas ruas do Brasil, nos estados, nos municípios. E eu fiquei muito feliz porque, mesmo com a pandemia, com as dificuldades que o brasileiro está vivendo, para concluir, eles estavam cobrando que a democracia, que o direito do cidadão, do trabalhador, das pessoas, tinham o direito de ir e vir nas ruas aonde eles achar conveniente. Claro e evidentemente dentro dos parâmetros corretos, para que ele não seja interpelado judicialmente ou através de prisão. Mas eu fiquei muito feliz pela expressão do trabalhador, do povo brasileiro. Vamos à frente, que Deus nos abençoe e até a próxima. Conceda a palavra ao vereador professor Arão. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos, sem a parte. Boa tarde. Saúdo a todos da mesa constituída, em nome do excelentíssimo presidente Clédio Tabanana. Cumprimento cada familiar, cada amigo, colegas vereadores, autoridades, imprensa, líderes comunitários, funcionários dessa casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Também quero agradecer ao nosso amigo, colega vereador,
Djalma Santos, pelas palavras que me deixou muito alegre, porque vocês que foram meus companheiros da gestão passada, sabem a nossa luta por aquilo ali que a gente gostaria de transformar num centro de saúde. Mas aqui na frente nós vamos fazer o apelo, deixa eu continuar. Senhores vereadores, essa é a casa da democracia, do debate, do contraditório, pois da discussão nasce a luz, e muitas vezes soluções para vários problemas sociais. Mais uma vez, suba a essa tribuna para falar da invasão do antigo Clube Vencedor, localizado na Praça Santa Isabel, onde solicitamos ao gestor dessa cidade, Dr. Joaquim Neto, a possibilidade de desapropriar a área em questão e construir um centro de saúde 24 horas, com o objetivo de beneficiar a população do bairro 2 de Julho, 15 de Novembro, Topso e etc. Sem falar na economia que trará aos cofres públicos em relação aos aluguéis e também ao conforto que trará aos funcionários usuários. Essa matéria, estou requintando, pelo fato seguinte: fui fazer uma visita no PSF da Praça Santa Isabel e deparei com uma situação onde os funcionários lá atendem com todo carinho, com toda a dedicação, mas em uma casa alugada, apertada, onde eles fazem o possível para fazer com que aqueles usuários sintam-se felizes e saiam de lá esperançosos pela sua saúde. Bem, ao conversar com a enfermeira Mônica, ela nos mostrando algumas situações lá, deparamos que lá tem ar-condicionado, porém não se pode funcionar por causa da instalação elétrica. Então, diante disso, começa a pensar e a solicitar ajuda, no sentido da gente desapropriar aquele antigo Clube Vencedor. Por que o Clube Vencedor? Porque é um local que está bem localizado e a gente sabe que ali é como se fosse um elefante branco, onde a família da fiel depositária está desapropriando, está tirando cada dia mais pedaços daquele antigo clube para transformar em propriedades suas. O movimento pela moralidade pública é composto de entidades que representam a sociedade civil organizada, principalmente a UARA, a UAMA, a OAB, a APLB, o Ministério Público e tantas outras. Em função disso, solicito a ajuda dessas entidades com o objetivo de não permitir que o patrimônio da comunidade seja utilizado e invadido pela família da fiel depositária. Assim sendo, na condição de representante do povo, clamo por mudanças e cabe ao gestor desse município escutar. Prefeito, desaproprie o Vencedor e dê voz aos moradores daquela comunidade. Bem, gente, depois de todo esse apelo, só me cabe encerrar, agradecendo a Deus e dizer a vocês: quem ama, cuida. Ainda por ordem de inscrição do pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Ed da Saúde. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos sem a parte. Eu quero cumprimentar a mesa, em nome do presidente José Cleto, aos colegas vereadores, vereadoras, a imprensa que está aqui presente, Márcio, Naila, Patrícia, a nossa intérprete de Libra, Julimar, a todos aqui presentes, como o colega falou anteriormente, em pequeno público, que ainda não pode, e dizer também que hoje é um dia feliz, porque comemora-se o aniversário de um grande amigo, um grande colega, um grande parceiro, que já comemora o seu primeiro ano com a sua vitória de vereador, que sabe-se que é uma luta, é um desafio, mas Deus vai te dar força, sabedoria e discernimento para a sua caminhada e a sua jornada. Pode contar com seu nobre colega e humilde vereador para qualquer coisa, que juntos seremos mais fortes.
E quero também, mais uma vez, desejar ao colega e presidente desta casa, pela condução de seus trabalhos, que realmente vem tratando esta casa como realmente deveria ser. E quanto à bola da vez, sempre às terças e quintas, a gente tem um fato novo quando entra nesta casa. E não resta dúvida que todos sabem do que eu vou falar, não é? O Código Tributário, que a gente vem sabendo que foi aprovado. Não estou aqui para apontar colegas de legislatura anterior, posterior. Quando alguém bate na sua casa, na sua porta, você não pergunta quem foi, não é? Você pergunta quem é. Então, nós que chegamos agora, nossos colegas vereadores de primeiro mandato, a gente tem a responsabilidade de saber o que foi que houve e de que forma a gente pode contribuir para que isso não venha à frente, porque sabemos que vai onerar e muito no bolso dos nossos contribuintes, dos nossos comerciantes, do nosso povo, num momento tão difícil que a gente vem atravessando. Já são quase 2 anos de pandemia. A gente sabe que a economia do país, do estado e do município, ela vem em crise. Então, qualquer custo que venha onerar no bolso do trabalhador, que é quem mais sofre, que é quem mais paga, a gente, que como legislador, a gente tem que procurar defender, vereadora Luma. Então, o nosso presidente está incumbido junto ao nosso prefeito, para que eu tenho certeza que ele vai ter bom senso, para que isso não venha adiante, para que venha rever algo que tenha feito de errado, que todo erro tem acerto. E é preciso se acertar o que foi feito, para que não venha causar danos mais ainda à população da nossa cidade de Alagoinhas. Eu quero desejar a todos uma boa tarde e muito obrigado, presidente. Ainda por a descrição do pequeno expediente, conceda a palavra ao vereador Márcio da Cavada. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Boa tarde a todos. Quero saudar a mesa diretora, autoridades presentes. Quero falar um pouco sobre a nova taxa que foi aprovada em dezembro de 2020, a taxa tributária. Alguns vereadores não estavam presentes, ou melhor, não tinha mandato ainda na época, inclusive eu. O momento é importuno, em face do sofrimento que o nosso povo está passando devido à pandemia, um momento muito difícil, o que vai afetar drasticamente a renda do povo, trazendo mais preocupações com os mais pobres, excluídos da sociedade. É importante destacar que nós, vereadores, enquanto parlamentares desta casa, temos o dever e obrigações de defender os direitos dos cidadãos que estão sendo penalizados neste momento. Muita dor e sofrimento do povo. Entendemos que o prefeito deveria ter sensibilidade para ver o momento oportuno de lançar esse malfadado novo Código Tributário, que só traz mais arroxo para o povo mais sofrido, principalmente os mais carentes e excluídos da nossa sociedade. Diante dessa crise econômica e social, esse Código Tributário vem como uma bomba relógio no povo de Alagoinhas. Quero falar um pouco também sobre o transporte público coletivo. Semana passada falei aqui nesta casa sobre esse problema muito grave e muito sério. Eu acho que já está na hora de tomarmos uma decisão, porque não dá mais para alongar. O poder público tem que tomar providência o mais rápido possível. Profissionais, motoristas, cobradores, entre outros, estão passando por muita dificuldade. Até quando vai durar isso? Tem que parar, tem que resolver logo. Não dá mais para adiar. Então, senhor presidente, eu acho que devemos marcar uma reunião novamente com o poder público, com o prefeito,
com a CMTT, empresários, envolver todo mundo, para a gente poder resolver esse problema de vez. Não dá mais para empurrar com a barriga, já disse aqui várias vezes, não dá mais. E principalmente, novamente, aumentar a passagem de ônibus. Já estou vendo zum, que empresários estão querendo novo aumento de passagem. Eu não concordo, já cita pela cidade, umas 8 pessoas hoje me parou. Já disse aqui, vou repetir, fui criticado por ter falado isso, que o aumento de passagem não vai resolver nenhum problema do transporte público, não vai resolver. Como não resolveu? Aumentou 50 centavos, resolveu o quê? Só fez empurrar o problema para frente, não adianta. O problema é mais acima do que isso, tem que parar e resolver logo. O povo não pode pagar esse preço. Muito obrigado. Ainda por ordem de inscrição, conceda a palavra ao vereador Paulo Codoro. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, sem parte. Boa tarde a todos. Boa tarde a toda a mesa diretora, a imprensa aqui presente, a todo que nos acompanha pelas redes sociais, ao público aqui presente. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus por estar me dando essa oportunidade de chegar aos 46 anos e chegar como vereador pela cidade de Alagoinhas, pelo município de Alagoinhas, representando o meu distrito de Riacho da Guia. Que pena que minha mãe, são coisas do destino, que acontece muitas vezes com a gente não sabe por quê, e jamais irá saber, porque tem coisas que só pertencem a Deus. A gente só vive. Eu concordo com as palavras do excelentíssimo vereador Márcio, em todos os aspectos. O transporte público realmente tem que tomar está mais do que na hora de tomar a providência cabível. Principalmente quando se trata do transporte público, as pessoas muitas vezes não param para analisar que o transporte público não se envolve só o transporte da cidade de dentro do município. Nós temos transporte alternativos, principalmente no meu distrito de Riacho das Guias, as zonas rurais, a Mangueira, o Rio Branco. E se a gente parar para analisar a essa casa aqui, não desmerecendo aos senhores vereadores, eu sempre vejo assim, nos nossos debates aqui, se fala muito da cidade. Realmente, a cidade é maior, mas nós temos também que parar para analisar a situação das zonas rurais, principalmente nesse momento de chuvas. Eu venho colocando essa casa aqui, já fui aos secretários, e já levei a eles a situação dos rios de lá do distrito de Riacho da Guia. Esses são os que eu estou vendo. Mas eu tenho certeza que as outras zonas rurais estão passando mesmo, como Boa União, como Rio Branco, como a Mangueira. E providência ainda não foi tomada. Eu acho que tudo tem limite. Já disse essa casa, torno a dizer, sou vereador de base. Sim, estou aqui para apoiar o meu prefeito Joaquim Neto. Mas tem determinadas coisas que andam acontecendo de errado que tem que ser cobrada. E os senhores secretários de vossas pastas, que se tome providência. O povo está o tempo todo cobrando da gente. E nós vamos cobrar de quem? De Deus? Cada qual em sua função. De antemão, gostaria de agradecer a todos pelas felicitações. E boa tarde a todos. Ainda por ordem de inscrição do pequeno expediente, conceda a palavra ao vereador Anselmo Cerqueira Bal. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente. Imprensa presente aí, sejam bem-vindos. Vocês têm um papel importantíssimo, que é informar. E fico feliz em ter vocês sempre aqui, viu? Que seria da gente desinformado. Quero saudar também quem está em casa, a menina da intérprete de Libra ali. Parabéns pelo seu trabalho.
lembrando que quem mais dá espaço a esse povo, que ninguém via, né? É a mulher do presidente, que eu vi ele tomando posse e botando ali, fiquei legal. Parabéns, presidente, pela iniciativa de botar aqui também. Eu quero deixar bem claro, meu amigo e excelentíssimo vereador Jorge, que o representante, o líder do governo aqui é você, tá? E tenha certeza que estava conversando com uma bancada, nós respeitamos sim, como líder do governo. Tenha certeza que a bancada aqui não tem nenhuma intenção de ser contra a sua liderança, não tem nenhuma intenção de ser contra o governo Joaquim, tá? Queria dar bem-vinda nosso amigo, excelentíssimo God Luxo. Seja bem-vindo, God. Tenha certeza que você vem para aqui acrescentar, como eu falei com Arão. 4 anos vocês têm aqui legislando, Arão. God mais 4, então vocês têm que para nos passar a experiência. Sempre convido, sempre para estar conversando também com o nosso amigo. Deus sabe que ele não retornou, que queria muito que estivesse aqui. Nosso amigo, né, de lá do PRP, Darlan, criamos uma amizade muito grande. Tenho certeza que aqui não seria o G6, seríamos G7. E o nosso pastor Lins também, nós seríamos Z8. Mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos tocando o barco, nos apegando a Deus, que sem Ele a gente não anda. Quero desejar aqui um feliz aniversário ao nosso amigo Codoro. Fiquei muito feliz com sua eleição. E só o tempo dirá o quanto essa bancada vai somar para essa cidade, né, Márcio? Então, para mim é uma felicidade muito grande. Hoje, God, você está aqui com a gente, tá? Não são apenas palavras vazias. O tempo vai estar marcando isso aqui, essas palavras nossas que vão estar escritas aí, gravadas. Então, meu irmão, seja bem-vindo a essa bancada, no qual ela foi feita, uma bancada de amigos. A intenção aqui é somar, não somente com o governo Joaquim Neto, mas com a cidade de Alagoinhas. A cidade de Alagoinhas espera uma resposta de cada um dos nossos votos, nossos perfis, aquelas pessoas que votaram na gente, que escolheram a gente. Eu mesmo, hoje eu observo muitos votos que eu tive. As pessoas estão em casa me escutando, por favor, aqueles que votaram em Baú. Lembrem que eu não tenho condições de dar emprego a todos que me ajudaram, ainda mais de uma forma voluntária. Se vocês perguntarem para mim, vocês estão em casa, vocês que me escutam da imprensa, o que mais cobram de Baú hoje é emprego. Infelizmente eu não tenho. Porque assim, meu voto, Jússi, foi um voto assim tão voluntário que as pessoas não acreditam. Mas eu não tenho como, por exemplo, chegar e dar emprego ao meu eleitorado, no Alto da Coruja, ali onde eu moro, no Brisa. Quantas pessoas ali precisam? Quantas pessoas precisam na Santinha, ali atrás da Rocinha? Então são pessoas realmente que precisam muito de um apoio. Ali no Pingurute, na Irmã Dulce, às vezes eu fico sem jeito. Às vezes até tem pessoas que chegam no meu perfil e tem uma resposta meio grossa. Eu digo, mas gente, será que vocês estão querendo um líder que represente vocês ou que realmente tenha um emprego? Porque eu não vou ser líder deles somente se eu tiver emprego. É injusto chegar para um vereador que chegou da forma que eu cheguei e vocês querendo que eu consiga resolver numa pandemia dessa, que eu sei que muitos precisam. Não só eu, mas eu acredito que a maioria dos vereadores também passam por isso. Numa pandemia dessa, quantas pessoas estão precisando de ajuda? Eu tenho a coragem de falar. Se depender de emprego, eu não tenho chance nenhuma de 2024 estar aqui representando vocês de novo, ser a voz de vocês. Eu fico feliz em Deus ter me dado essa oportunidade e espero que Ele continue me fazendo de um canal de bênção na vida de cada um, que são aquelas vozes daqueles esquecidos. Mas eu não tenho uma fábrica de emprego. Às vezes não consigo dormir pelos pedidos e às vezes as mensagens que eu recebo daquelas pessoas que foram muito voluntárias. Deus abençoe, uma boa tarde. Mandar um abraço aí para todos os internautas que estão acompanhando esta sessão através das redes sociais. E aqui um deles, a Caroline, ela pede que possamos falar um pouco mais alto, né, pois não está ouvindo direito a nossa voz. Então, Caroline, tanto você quanto os demais,
irei sim estar falando mais próximo do microfone, para que todos possam entender aquilo qual está transcorrendo aqui na nossa sessão. Ainda por ordem de inscrição do pequeno expediente, conceda a palavra à vereadora Jússia Cardoso. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos, sem a parte. Boa tarde a todos. Acho que é bem importante essa observação da internauta, porque mostra, né, que a população já está se habituando, né, a acompanhar também de forma virtual os trabalhos aqui da casa, os posicionamentos. Quero também me somar aos demais, desejando felicidades ao vereador Codoro. É uma data importante e... E eu quero falar rapidamente sobre essa questão da saúde, mais uma vez, dizer que nós precisamos cobrar da secretária e aí do líder do governo os retornos dos esclarecimentos e documentações que foram solicitadas por ocasião da vinda da secretária a nosso convite para esclarecer dúvidas sobre a prestação de contas do recurso Covid. Como eu disse, para além daquilo que está nos portais de transparência, porque isso nós mesmos acessamos, o que precisamos é o detalhamento desse valor, de como se utilizou, e não apenas as ações como aqui foram superficialmente apresentadas. E quero tratar também da questão dos alérgicos alimentares, que voltam a ter problema. Nos reunimos há cerca de 2 meses com a secretaria, que se comprometeu, inclusive, com um termo de ajuste de conduta junto à Defensoria Pública, a tratar da questão que é gravíssima de diversas crianças e também adultos que sofrem na nossa cidade de alergia alimentar, que estão com graves patologias por conta da alergia alimentar e voltam a ter problemas tanto em relação ao acesso à alimentação especial, como também a comissão interdisciplinar, que a secretária disse naquela oportunidade, há 2 meses atrás, que já estava formada, até hoje ainda não está atendendo, o que traz um sério risco para a vida dessas crianças em especial. Falar também dos exames, a dificuldade de marcar exame na nossa cidade tem sido uma questão absurda, o que leva a população a procurar os vereadores, e isso é ruim, porque a gente precisa defender o fortalecimento do SUS, e não o SUS como favor. Então, mais uma vez, presidente, solicito que seja requerido à secretária os retornos que foram comprometidos aqui, nessa casa, em relação aos dados da última sessão. Além disso, dizer de um outro absurdo, porque apesar de estar no contrato, não tem médico urologista infantil no município. Tem um na policlínica que atende o público adulto e não tem urologia infantil, e diversas crianças com problemas também graves precisando acessar o serviço. E, para concluir, falar mais uma vez do Código Tributário, que nós temos discutido aqui isso já há alguns dias, me somo aos demais em relação à necessidade de rediscutir, mas eu quero, obviamente, não tirar aqui a responsabilidade de todos, mas dizer que um código que vem à casa no dia 28, sem debate prévio, do 28 de dezembro de 2020, sem debate prévio, com a Casa Legislativa e com a população, só prova o que eu tenho dito aqui, vereadores. Infelizmente, a gestão não tem planejamento e acaba querendo aprovar tudo para atender a interesses e para dar conta dessa desordem, apesar de tudo que se gasta no nosso município com o pagamento de consultorias, inclusive na área tributária e fiscal. Não justifica. A Lagoinhas pagou, no ano de 2020, mais de 5 milhões de consultoria. Isso não são dados meus, são dados que qualquer um pode acessar os contratos, o site do pagamento, o ETCM, e somar lá todos os pagamentos realizados. Não justifica. E o mesmo tem feito com os demais planos estruturantes e demais documentos e normas que deveriam ter um debate amplo com a sociedade. Então, o atual Código Tributário é um absurdo que atinge não apenas os empresários, como eu tenho dito aqui, mas toda a população, com a criação de novos impostos,
com o aumento absurdo das tarifas, com a retirada da isenção das associações, é uma afronta à sociedade em plena pandemia. Quando nós precisamos estar discutindo é a retomada da pandemia e o Brasil inteiro está discutindo como parcelar, como isentar alguns segmentos, nós estamos aumentando tudo por aqui, né, presidente? Para concluir, vereadora. Aumentou a passagem do transporte coletivo, da zona rural e urbana, aumentou também a conta a tarifa de água, e nós precisamos chamar a atenção também da população para discutir algo que o Executivo já sinalizou aqui em reunião, que é a questão da parceria público-privada da iluminação pública. A sociedade precisa participar. A cidade é nossa. Quem está no governo está por hora tomando conta do que é nosso. Então não dá para mudar a cidade sem discutir com a sociedade, com a Câmara de Vereadores e com a sociedade. Então trazer, isso também tem o plano de resíduos sólidos aqui na casa, que na minha visão tem uma série de mudanças que são necessárias e que nós não estamos, nenhum membro do governo veio até esta casa apresentar este plano para concluir, vereadora. Essa nova legislatura, então, presidente, o que deixa claro que a questão do Código Tributário tem a ver com a prática do governo de enviar para aqui, para esta casa, informações, peças importantes para serem votadas sem nenhum tipo de planejamento e discussão prévia com a sociedade. E que nessa legislatura certamente não vai acontecer, porque eu, particularmente, não voto em nada antes de ler. Muito obrigada e boa tarde. Conceda a palavra ao vereador Francisco Ribeiro de Oliveira, Tordininha. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, sem a parte. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, aqui representada pela 95 FM e Márcio Ramos, né? Nossa amiga Patrícia, nossa amiga Naila, Jolimar, que também está aqui presente, todos que nos assistem pelas redes sociais e que estão aqui também presentes, ainda de forma restrita, no plenário desta casa, meu amigo Zé Rodrigues, né, aqui presente, e os servidores também desta casa e a intérprete de Libras. Senhor presidente, eu quero trazer para a pauta de discussão de hoje um tema que eu considero extremamente, mas de extrema importância, né? É a imunização de todos os profissionais da área de educação. Todos. Porque as aulas só podem voltar a partir do momento em que a Vigilância à Saúde, os órgãos de saúde, né, assim possam dizer que não há risco para a vida de profissionais e de crianças, né, com esse retorno às aulas. Mas qual é a minha preocupação nessa questão da imunização de todos os profissionais de saúde, da educação? Porque alguns profissionais de educação pode ser que não desejem se vacinar. Não é? E aí a gente pode estar colocando em risco, não é, algumas crianças, jovens, que porventura as aulas retornem. Por isso que eu quero pedir aqui à Vigilância à Saúde do município de Alagoinhas que tome todos os cuidados, mas que sejam rigorosos na fiscalização e no acompanhamento para garantir que todos os profissionais de todas as escolas do município sejam vacinados. Que isso seja obrigatório. Se precisar de uma comissão, que nessa comissão também tenha um vereador, né, um membro desta casa que possa acompanhar e que seja condição sine qua non para que qualquer profissional da educação volte à sala de aula, que ele esteja vacinado. Porque, senhor presidente, nós temos ouvido dizer que diversas pessoas, né, não aceitam a vacinação e não querem se vacinar. Não é um direito, não pode ser da vontade da pessoa. Essa vacinação é necessária. Então, que seja a condição sine qua non. Profissional de educação, seja ele qual for, só pode exercer a sua profissão dentro da escola se estiver vacinado, porque aí nós vamos oferecer as garantias para os pais, né, que os seus filhos terão as suas vidas muito bem cuidadas, e todos os profissionais que ali estão também, que todos nós estamos preocupados com as suas vidas. Então é esse
o desabafo e o pedido que eu quero fazer, né, à Vigilância à Saúde do nosso município, que tome todas essas precauções. Todos os profissionais devem ser vacinados, quer queiram, quer não. Tínhamos mais um inscrito no pequeno expediente, que é o vereador Luciano Almeida, mas como não se encontra aqui no plenário, quero passar a palavra aos vereadores inscritos no grande expediente, cada um com direito a 7 minutos e meio, com direito à parte. Está escrito vereador Tordininha, vereador Luciano Almeida, vereadora Luma Menezes e o vereador Jorge Gonçalves, o Jorge da Farinha. Então, pela ordem, concedo a palavra ao vereador Tordininha. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos e meio, com direito à parte. Senhor presidente, eu volto ao grande expediente para discutir esse tema que virou pauta, né, nos últimos dias aqui no município de Lagoinhas, que é o Código Tributário Municipal. Considero que esse é um debate que a sociedade tem feito e me traz uma preocupação, porque eu vejo uma lacuna no governo municipal, a ausência de debate com a sociedade. Alguns temas são discutidos com os empresários, outros não. Alguns temas são discutidos com esta casa, outros não. As estruturas de discussão de participação popular, como o orçamento participativo, ainda faz parte da estrutura administrativa da prefeitura, utilizam os cargos, mas não há participação popular. No ano passado, diversos projetos vieram a esta casa. Dentre eles, o Código Tributário Municipal. Mas antes de falar do Código Tributário Municipal, eu quero falar de um outro que altera a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, que nós votamos nesse projeto, com pouca discussão, claro, não houve tempo hábil para isso, mas o analisei, mas não consegui perceber alguns erros que tinham nesse projeto. E esse projeto passou, e infelizmente, depois que esse projeto foi aprovado, nós ficamos sabendo de que aqueles que tinham feito seleção, mesmo para a reda, para ocupar alguns cargos, algumas vagas, eles foram retirados, demitidos, e foram colocados cargos de confiança. Esse debate o governo não trouxe para esta casa. E no Código Tributário foi a mesma coisa. Nós éramos maioria aqui nesta casa. Vereador Luciano Almeida, vereador Luciano Sérgio, vereador João Henrique, eu, Baqueiro, Caio, Darlan, Lins, vereador Gode. Nós não tínhamos nenhum interesse, nenhuma necessidade em votar aquele projeto. Éramos maioria. E por que é que nós votamos aquele projeto? Votamos o projeto e na velocidade que o governo precisava, porque entendíamos que naquele momento, com a pandemia que havia e as justificativas, nós deveríamos ajudar o nosso município. E acreditamos e confiamos. E confiamos como? Li o projeto, quase que todo. E quando eu vi a parte de IPTU, ali eu já tinha percebido que nós não tínhamos como votar aquele projeto. E na discussão aqui com Daniel Grave e o servidor público efetivo, Montangil, que é advogado, acho que é procurador do município. Nessa discussão, passei a informação para ele acerca dos IPTUs. A minha dúvida em relação ao IPTU. Eles nos garantiram que o código, em relação ao IPTU, não iria mudar em nada além do outro. Nos garantiram isso. Mas colocaram a necessidade da aprovação do Código Tributário Municipal naquele ano, no ano passado, para que ele já valesse para esse ano, para que todas as arrecadações oriundas de cartão de crédito, de leasing, que até então eram arrecadados na origem,
em sua maioria em São Paulo, passaria a ser arrecadada no destino. Ou seja, quem comprasse em Alagoinhas, o ISS seria arrecadado em Alagoinhas, porque antes ele era arrecadado em São Paulo. Então isso geraria receita para o município. Preocupado com isso, preocupado com o município de Alagoinhas, nós fizemos o papel de Estado, não de oposição ao governo. E veja que nós éramos contra o governo e saíamos de uma eleição contra o governo. Mas nossa preocupação foi essa. A esta casa e a nós não é dado o direito de ser ingênuo. Não estou aqui querendo retirar qualquer tipo de responsabilidade. Nós temos sim responsabilidade, mas agimos de boa fé. Agimos de boa fé para um governo recém-eleito e que tinha a confiança da população também. Mas um governo que traiu a confiança desta casa. Não traiu somente a confiança da oposição. Porque o governo que nos garantiu aqui, na fala, na presença e na pessoa do secretário municipal de Fazenda, Daniel Grave, que representava o governo naquele momento, que nos garantiu de que o Código Tributário só havia duas mudanças. Uma era aquela, acerca do ISS, dos cartões de crédito e do leasing, e a outra mudança era da COSIP, que nós, os vereadores da legislatura anterior, discutimos. Mas uma contribuição de iluminação pública que trouxe uma isenção, uma faixa de isenção maior e que taxaria apenas os grandes mega consumidores, aqueles que ultrapassavam os 2.000 quilowatts por mês. Porque eles consideravam uma injustiça. Quem consumia 20.000 quilowatts mês pagava a mesma contribuição de iluminação pública de quem consumia 2.000 quilowatts mês. Então, só taxaria os grandes empresários, trazendo justiça, porque, segundo eles, segundo a informação que eles nos trouxeram, não dava para uma mega grande indústria. Está escrito, God. Não dava para uma mega grande indústria pagar a mesma coisa que uma simples padaria. Não é? Aí nós aprovamos o projeto de boa-fé, mas já em fevereiro nós vimos que as mudanças não foram só essas, não é? Tiveram outras, ISS para taxista. Março, aí começaram as enxurradas de denúncias e de insatisfação da nossa sociedade. Uma parte, vereador God. Obrigado pela parte, colega Claudininha. Quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência. Dizer que no final do ano eu estava na casa e o projeto que foi discutido nessa casa, como a Vossa Excelência falou, o projeto foi totalmente diferente daquilo que eles trouxeram para cá, para casa. E eu mesmo fui contra logo de antemão sobre o questionamento do aumento da energia. Mas quando eles falaram aquilo que a Vossa Excelência falou, que era para os grandes, não para os pequenos. Para concluir, vereador. Como o Luciano não está aqui, eu poderia usar os 15 minutos. Pronto. E aí, o que aconteceu, que o Grave trouxe para cá, para essa casa, dizendo que os planos, os bancos, que era arrecadado tudo para fora, não arrecadava aqui na nosso município, e a gente preocupado com isso, tudo bem, mas só que não foi nada daquilo que eles trouxeram. Na verdade, eu confesso que usou realmente de má fé com a casa e com os vereadores da nossa cidade. E nós, por isso, também nós vamos entrar e analisar e vamos buscar solução para a nossa cidade. Obrigado pelo discurso de Vossa Excelência. Boa tarde. Eu agradeço, vereador God, a parte, e incorporo, né, ao meu pronunciamento, porque ele traz complemento
e ele legitima aquilo que eu estou dizendo, né? Vossa Excelência estava aqui também na gestão passada, sabe do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Nós discutimos, como se discute, para garantir que o município tivesse mais recurso, mas não tirando do pobre, não tirando do pequeno comerciante que está sofrendo com essa pandemia. E nos nossos debates, nas duas reuniões, e que foi até apresentado um PowerPoint, nós discutimos desta forma. Me concede uma parte, vereador? Está escrito, vereador Codoro. Obrigado. Né? Discutimos desta forma. Né? Eu quero conceder uma parte ao aniversariante do dia, nosso amigo, grande vereador, Paulo Codoro. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu concordo com tudo que Vossa Excelência está falando, vereador Thor. Mas o que não se pode é a população estar pagando por isso. Certo? É notório, é notável que houve um erro. E o que é que cabe a gente? Tomar providência para mudar. A solução agora é essa. O que é que essa casa irá fazer para mudar isso? O que é que se precisa? Não estou aqui para questionar as decisões da legislatura passada. Mas eu tenho a ver que eu estou aqui agora. E o que eu não posso admitir é que a sociedade venha pagar por isso, principalmente as famílias mais carentes. Porque a gente tem uma iluminação precária, uma coleta de lixo que não é das melhores. E a população, não é só no momento de pandemia, não. As pessoas querem colocar agora toda a desculpa do mundo na pandemia. É que não pode mesmo, pronto, acabou. Não é por causa da pandemia, é porque é inconstitucional. É agravante. Tem famílias aí, minha gente, que não tem dinheiro para comprar pão. Está sendo despejada de casas porque não tem dinheiro para pagar o aluguel. Tem filho que está com a doença dentro de casa que não tem dinheiro para comprar o remédio. E aí? Então vamos tomar providência, conte com a bancada juntos, somos mais fortes, certo? E vamos tomar providência para mudar isso, para que a população alagoense venha ter uma vida mais digna. E muito obrigado. Senhor vereador, me dê uma parte. Eu agradeço a parte do vereador Codoro, incorporo também ao meu pronunciamento e cedo a parte ao vereador Arão. Estou agradecendo essa parte. Com relação à questão, essa casa aqui, senhor vereador, irá se reunir para que possamos mostrar que nós estamos abraçando a população, onde existem sugestões nossas aqui, simplesmente nós apresentamos a bancada Juntos Somos Mais Fortes, apresentamos um pedido onde iríamos solicitar uma indicação para o prefeito rever esses conceitos, mas deixamos para que toda a casa, após a discussão que teremos, após essa sessão, teremos uma discussão, onde essa casa institucionalmente tomará uma decisão após levar todas as discussões sobre o Código Tributário, certo? Valeu, obrigado. Eu agradeço também, vereador Arão, o vossa parte, incorpora meu pronunciamento também. E você quer uma parte também, Luciano? Uma parte ao vereador Luciano Almeida. Código Tributário Municipal. Eu gostaria de complementar aí, Tó, e eu acho que já foi dito aqui, que hoje teremos uma reunião com o prefeito, e o que nós solicitamos ao presidente, que após essa reunião, saia uma nota oficial da Câmara de Vereadores, para que não pairem mais dúvidas ou que haja distorções, né? Tá aí, foi votado realmente no final de dezembro, mas, graças a Deus, a Câmara está toda unida para tentarmos resolver, solucionar essa questão do Código Tributário. Então, acredito que sairemos dessa reunião hoje com êxito, para que realmente não possa vir prejudicar a população. Agradeço a sua parte, reafirmo, né, que nós vamos ter essa reunião, como muito bem disse o vereador Luciano Almeida, hoje com o prefeito, marcada pelo presidente da casa, onde todos os vereadores estão, para discutir um tema tão importante como esse, porque não dá para a gente compreender como é que o secretário municipal de Fazenda, Daniel Grave, diz uma coisa, garante uma coisa para esta casa e faz outra. Ou seja, a confiança entre os poderes está abalada. Será que nós não temos como confiar no prefeito municipal? No poder executivo municipal? Será que a população elege uma pessoa
para prefeito da cidade, supondo que ela seja desonesta e precisa eleger vereadores para poder fiscalizar, não é assim. Os poderes são independentes e harmônicos e a fiscalização é num outro patamar. Não a fiscalização para não deixar de fazer o que é certo e para fazer o que é errado. A fiscalização não é. Essa é uma deturpação e principalmente do ser humano. Mas, infelizmente, o Daniel Grave, ele atacou em cheio a relação entre os poderes. Porque eu não tenho mais nenhuma coragem de confiar em qualquer projeto que venha do Executivo e que a gente possa, mesmo de forma que venha melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas votar sem antes ter a certeza do que é que está escrito naquele projeto e também nas entrelinhas. Então eu quero pedir aqui desculpas à sociedade. Eu era líder da oposição naquele momento. A mim não cabia dar esse crédito, essa confiança, esse cheque em branco, praticamente, à Prefeitura Municipal, e comprovou que ela não merecia o que nós tínhamos feito. A minha relação com a sociedade é uma relação de parceria e de muita confiança. Então, quando a gente acerta, estamos aqui todos para colher os louros, mas quando erra, estamos aqui para dizer que erramos. E espero que o prefeito tenha a hombridade, de, num momento como esse, resolver uma situação que foi criada pelo seu próprio governo. A Prefeitura Municipal de Alagoinhas não deveria fazer o que fez. As relações entre Câmara e Prefeitura estão muito arranhadas. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra à vereadora Luma Menezes. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos e meio com a parte. Obrigada, presidente. Boa tarde mais uma vez aos que estão nos assistindo. Boa tarde ao público aqui presente, à imprensa presente aqui também na casa, às intérpretes de Libras, aos colegas vereadores e vereadoras. Gostaria de começar a minha fala fazendo menção à fala do colega vereador Tó, que falou sobre a questão da vacinação dos profissionais da educação. E aí eu complemento, Tó, a sua fala, que precisamos sim de todos os profissionais da educação vacinados, desde porteiro, merendeiras, até professores, coordenadores, diretores, mas também, para além da vacinação, precisamos que as escolas tenham estrutura para que, de fato, as aulas retomem. Então, não adianta apenas a vacinação se nós formos numa escola e não tem espaço suficiente para separação entre os alunos, se não tem a ventilação adequada nas salas de aula, enfim, com os diversos problemas que existem na rede municipal. Então, reforço a sua fala e complemento dessa forma. Gostaria de começar também falando sobre um pedido, na verdade, de respeito. Vou fazer uma retomada cronológica, de algumas reuniões e apontamentos que fiz, cumprindo o meu papel como vereadora nesta casa, apontamentos que fiz ao Poder Executivo, e eu peço respeito, porque a nossa forma de fazer política, a nossa forma de cumprir o nosso mandato é desse jeito. Hoje eu recebi uma resposta ao requerimento de número 33, que encaminhamos à Secretaria de Assistência Social, pedindo respostas e informações a respeito da distribuição de cestas básicas para a população da nossa cidade. O requerimento foi respondido, reforçando que há sim a distribuição e algumas capturas de tela do repasse do SUAS para a nossa cidade. E perguntas que foram feitas nesse requerimento não foram respondidas. Quantas famílias estão sendo beneficiadas com essas cestas básicas? Qual a quantidade de cestas básicas estão sendo distribuídas para a nossa população? Quantidade de itens? Quantos itens realmente existem nessas cestas? Enfim, uma série de perguntas que nós fizemos no requerimento não foi respondida. Ou seja, houve uma devolução de resposta sem resposta. Então, eu estou aqui para pedir respeito, porque as indagações que eu estou fazendo não é unicamente para que eu tenha conhecimento. A população precisa saber. O requerimento foi encaminhado por esta casa, não foi um pedido único. De mim, como vereadora, foi um requerimento aprovado pelos colegas. Então, não é resposta apenas para a vereadora Luma. É uma resposta para todos os colegas parlamentares
que também aprovaram um requerimento nesta casa. Então, estou aqui para pedir respeito e nós iremos reforçar mais uma vez, com toda a educação, com toda a disponibilidade de trabalhar, mas estamos aqui para fiscalizar e é isso que eu vou fazer. Custe o tempo que for e se o Executivo não estiver disponível para contribuir com o nosso papel, nós também sabemos os nossos direitos e deveres e a quem recorrer em casos de não respostas, em casos de não informações a respeito do que nós estamos questionando. E ainda falando sobre respeito, eu quero falar aqui sobre uma comunidade, mas que acaba representando outras comunidades na nossa cidade, que também passam situações de vulnerabilidade e que sofrem, principalmente nesses momentos de chuva. Inclusive, quero até parabenizar o presidente Cleto, que também esteve nessa comunidade, que é a Colina do Sol, que esteve também fazendo recomendações e solicitações ao Poder Executivo com relação a ela. Tive uma reunião com o diretor do SAAI, senhor Francisco, no dia 28 de janeiro, após encaminharmos no dia 22 de janeiro o ofício de número 19. Esse ofício nós encaminhamos com cópia para a Secretaria de Governo, informando e solicitando informações, na verdade, sobre um reservatório de água que foi oriundo de destinação de emenda parlamentar no ano de 2020 do ex-vereador Oséias Menezes. Este reservatório de água foi prometido no mês de outubro de 2020 para a comunidade, tendo em vista que a comunidade tem problema com falta de água e no momento que nós estamos vivendo, a falta de água significa que os moradores dessa comunidade não terão condições suficientes para manter a higienização e seguir as medidas sanitárias que é necessário seguir nesse momento de pandemia. Então, enviei esse ofício, fiz a reunião, foi informado que estaria se tratando com a Secretaria de Planejamento sobre isso e, dia após dia, estive cobrando a ele sobre isso, entrei em contato com a secretária Virgínia, da Secretaria de Planejamento. Ela me sinalizou que faltava apenas um projeto do SAAI, sinalizando quanto custaria esse reservatório. E, no dia 28 de abril e no dia 3 de março, no mês 3 de maio, desculpa, eu fiz indagações ao diretor e nada me foi dito. Encaminhei mensagens, não obtive retorno e eu achei isso muita falta de respeito, porque eu também sou vereadora e eu preciso de um retorno do Poder Executivo quando são indagações que nós fizemos sobre a comunidade e sobre necessidades de pessoas da nossa cidade. Então, eu peço respeito também ao diretor do SAAI com relação a isso. Entendo as dificuldades que o Poder Executivo enfrenta, entendo a falta de orçamento, entendo a quantidade inúmera de demandas que surgem, mas o mínimo é um retorno, nem que seja para dizer que ainda não pode ser solucionado. Não pode ficar sem resposta. Então, peço, sim, retorno e respeito com relação às demandas que encaminhamos para cada lugar. E ainda, alinhado a esse discurso, reforço aqui uma reunião. Primeiramente, encaminhamos um ofício de número 14 de 2021, no mês de janeiro, para a Secretaria de Infraestrutura, destinado à secretária Maria das Graças. No dia 18 de fevereiro, tivemos uma reunião com a mesma, falando sobre as estradas vicinais, também da comunidade Colina do Sol, a mesma. E aí eu faço esse arremate, o porquê a Secretaria de Infraestrutura. No mês de outubro também do ano de 2020, a sua equipe e a mesma estiveram na comunidade e se comprometeram em regularizar as estradas vicinais da Colina do Sol. Nessa reunião que eu tive em fevereiro com a secretária, foi informado que a comunidade entraria no cronograma e que seria de forma ágil regularizada as vias da comunidade. No mês de abril, entrei em contato com a secretária, sinalizei que muitas vezes, quando o carro-pipa chega para encaminhar a água para lá, tem problema e dificuldade de abastecer, justamente pelas problemáticas das estradas, e a mesma me disse que não tinha previsão. Para concluir, vereadora, mais 2 minutos. Não tinha previsão ainda de quando essas estradas poderiam ser regularizadas. Eu deixo aqui a minha insatisfação, de verdade, com os representantes da pasta. Eu não estou fazendo solicitação para mim,
não é um benefício individual, eu estou falando de direitos de pessoas, e eu falo aqui abertamente que promessas que são feitas têm que ser cumpridas, e a comunidade precisa de um retorno, nem que seja para dizer que ainda não pode ser feito. A comunidade busca respostas, a comunidade tenta contato com o executivo e nada é dito. Nem que seja para dizer que não vai poder ser feito agora, mas pelo menos dá um prazo, dá um cronograma. A política tem que ser feita com responsabilidade e respeito. Respeito a mim como vereadora e respeito às pessoas que precisam desses serviços e têm direitos desses serviços. Então, eu deixo aqui, de fato, a minha indignação. Mas, diante de tanta indignação... Você me dá a parte, por favor, Luma? Está inscrito, vereador. Diante da minha indignação, eu quero deixar aqui um elogio a um funcionário, ex-funcionário, na verdade, da Secretaria de Infraestrutura, DAO. Ele, quando eu estive com a secretária, ele se fez uma pessoa totalmente disponível a ir na comunidade, olhar a situação, mapear, tirar fotos. Ele esteve comigo lá e se disponibilizou em agilizar o processo o mais rápido possível. O mesmo hoje não faz mais parte da Secretaria de Infraestrutura e eu até me pergunto por quê. Se realmente ele estava conseguindo desempenhar o trabalho que ele gostaria de desempenhar lá naquele lugar. Com a parte, vereador. Eu fico feliz com sua fala, Luma, porque assim, a população precisa de vereador na sua postura, no seu posicionamento. Fico feliz hoje, porque secretário ele não é votado, ele é nomeado. O vereador que recebeu o voto, ele recebeu o voto para ser representante do povo. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos, me sinto representado 100% com suas palavras. Para concluir. Vereador aqui é votado, secretário é nomeado, e o vereador é votado para ele ser o porta-voz realmente do povo, principalmente esse povo que você está falando carente, que não tem nem direito de ter uma estrada. Você é atendido e a secretária não dá nenhum retorno. Parabéns pelo seu posicionamento. Faço minha todas as suas palavras. Que bom ter uma vereadora igual a você aqui, numa postura sua. Parabéns. Me faltam palavras para lhe parabenizar sua palavra e sua postura. Parabéns mais uma vez. Obrigada, vereador. E eu finalizo, presidente, a minha fala justamente pedindo mais uma vez respeito dos responsáveis pelas pastas no Poder Executivo e reforçando que os pedidos, os encaminhamentos, as demandas que a gente manda para as pastas não é pedido individual, são solicitações da comunidade e que tem direito de receber esses serviços nas suas comunidades. Muito obrigada. Parabéns, vereadora, pelo seu pronunciamento. Me coloco também à disposição de Vossa Excelência. Inclusive, ontem, esta comunidade não sabia dos pedidos de Vossa Excelência sobre esses problemas desta comunidade, onde estive acompanhando até alguns moradores desta comunidade, ao SAAI, a Secretaria também da Agricultura, para ver justamente essas questões. E todo e qualquer secretário, ele precisa prestar contas, dar satisfações aos encaminhamentos feitos, até porque não só a senhora, mas toda esta casa, quando tem feito as indicações, mandado ofícios, requerimentos em prol das comunidades, está querendo em que, de fato, as secretarias fins, para onde tem sido endereçado esses pedidos, possa responder às comunidades, venha estar dando satisfação àqueles os quais foram escolhidos para ser o elo entre a comunidade e o poder público. Então, Vossa Excelência está de parabéns, tem que exigir mesmo, de fato, este respeito, para que a coisa não fique da forma que está, né? Faltando respeito. E se nós levarmos em consideração que isso é algo normal, não estaremos, de fato, cumprindo o nosso papel e fazendo com que eles também estejam descumprindo a real função deles. Então, esta casa tem que se posicionar desta forma mesmo e exigir de quem pode estar respondendo à nossa população. Último orador inscrito no grande expediente, concedo a palavra ao vereador Jorge Gonçalves, Jorge da Farinha. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos e meio, com direito à parte.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa aqui presente, público aqui presente, entidades aqui presente, e quero também, nesta tarde, já que foi tocado em relação do Código Tributário, inclusive naquela votação, foi a última votação desta casa. Hoje, às vezes, a gente fala em votações que a gente já votou nesta casa sem ler o projeto todo, mas isso aí já vem de longas datas de outros prefeitos, mas inclusive os vereadores novos, hoje que estão aqui de primeiro mandato, inclusive vereador Tó, Vossa Excelência sabe que nessa votação, inclusive vereador Gode, vereador Juraci também que estava presente, o presidente desta casa, eu pedi para discutir um projeto, e fui barrado pela mesa. Fui barrado, pedi apoio aos outros colegas, não tive o apoio, não pude discutir o projeto, que eu queria falar naquela tarde que o projeto era inconstitucional. E não tive o devido respeito, pela parte da mesa na época, de discutir o projeto, que é um direito do vereador. E aí, nesse bojo todo, esses projetos foram votados. Então, hoje se coloca a culpa no governo, que foi reeleito. Mas eu acho que o maior erro foi nosso. Foi nosso. Inclusive, tinha um projeto no meio que eu quis discutir, inclusive não votei a favor desse projeto. Na época também o vereador Oséias não votou a favor. Mesmo assim, não tive direito de discutir o projeto para apresentar aos colegas, dizer aos colegas o porquê eu ia votar contra aquele projeto. Inclusive, naquela época, eu fiquei meio furioso aqui nesta casa, porque eu não pude, a falta de respeito, de um vereador não poder discutir um projeto, que é um direito dele, foi tirado o meu direito naquela época. Então, hoje eu acho assim, chorar pelo leite derramado já foi. A gente tem que assumir que nós erramos naquela época. Então, hoje, eu tenho certeza que se a gente for discutir com o governo, com o prefeito, com os técnicos, garanto a vocês que o que tiver de ser corrigido, o prefeito tem sido uma pessoa que tem escutado. Inclusive, hoje vai ter uma reunião nesta casa, quando o vereador Márcio falou, inclusive, que deveria marcar outra reunião, vai ter uma reunião hoje à tarde com o prefeito, e nós já pedimos para depois dessa reunião que vai discutir sobre o transporte público de Alagoinhas, um transporte coletivo, vamos entrar nessa outra pauta, que é a do Código Tributário, e tenho certeza que o prefeito jamais ter esse pensamento, como foi dito nesta tarde, maldoso. Então, eu já passei por outros governos nesta casa, já vieram projetos da mesma forma. E eu sou governo hoje, mas eu defendo, quando chegar um projeto a esta casa, que de fato, que não deu tempo a gente ler o projeto todo e entender o projeto todo, a gente fazer essa votação em uma outra sessão, como a gente poderia ter mudado para outra sessão, mas infelizmente naquela época eu não pude nem discutir um projeto. Imagina, então, fica aí nesta tarde. Vossa Excelência, bem-vindo à parte. Está escrito, Excelência, um aprendizado, como bem disse a vereadora Jusce, os projetos que chegar a esta casa, tem que ser a gente discutir, aí sim. Quem quiser votar a favor, vote, mas sabendo de fato o que está votando. É porque às vezes a gente vota contra a um projeto, a gente acha que votou contra porque o projeto não era bom, foi um pensamento nosso, mas às vezes não é aquilo, E às vezes a gente vota a favor, sabendo que está votando a favor e que vai
lá na frente, quem sabe, né, ter a represária, o povo não vai concordar, mas a gente tem que votar sabendo no que está votando. É por isso que naquela sessão teve projeto que eu não votei a favor, mas concedo a parte ao nobre colega vereador Gode. Antes de conceder a parte, vereador, eu ia parabenizar o colega logo no início, Codoro, né, mas quero lhe parabenizar, vereador Codoro, Vossa Excelência, né, que é dali do Riacho, é da zona rural, sei das dificuldades que Vossa Excelência tem, mas eu peço a Deus que te dê muita saúde para você trabalhar em pró daquele povo ali do Riacho. Parabéns e muitos anos de vida. Vereador Gode. Primeiro eu quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência. Quando o senhor fala que não adianta chorar por leite derramado, mas não é chorar não. A gente briga e luta pela população. E aqui, mais uma vez, eu quero pedir ao presidente dessa casa para... O jurídico dessa casa tem que trabalhar 24 horas. 24 horas. E falei aqui a EPA que todos os projetos que chegarem nessa casa vai mandar um e-mail para os assessores, nossos assessores, para o e-mail dos vereadores, para a gente discutir. Aqui jamais vai entrar projeto nessa casa, ser entrado em um dia para querer votar no outro. Tem que ser analisado e olhado. O governo, quero dizer mais uma vez, o secretário naquela época pecou e pecou muito. Pecou e pecou muito. E quem sofre com isso é a população. E nós estamos dando o dedo aqui à palmatória, a mão à palmatória, que esse erro não vai acontecer mais. Não vai não. E quero dizer para Vossa Excelência que tem que olhar com o maior carinho tudo que entra nessa casa. Eu quero pedir o nosso presidente que o jurídico dessa casa tem que trabalhar e desempenhar 24 horas nessa casa. Meu muito obrigado. E o leite derramou, mas o leite vai voltar para o copo de novo. Bom, Excelência, quando eu falo o leite derramado, é que às vezes a gente vota em algum projeto, depois a gente sabe, né? A gente talvez se arrependa e quer jogar a culpa só no governo. Então, nós também temos, né, alguns projetos que nós votamos nesta casa, que nós também, talvez, nós tenhamos uma parcela de culpa, né, como aconteceu esse. Porque se a gente, vereador Luciano, de fato, nós tínhamos até o final do mês para votar os projetos, não era obrigado a votar naquela sessão. Mas é que só para concluir, presidente, eu quero dizer que, inclusive, eu não tive direito nem de discutir um projeto, imagine, naquela época. Muito obrigado, presidente. Convido a primeira secretária. Ordem do dia. Convido a primeira secretária para proceder à leitura das matérias constantes na ordem do dia. Projeto de lei de número 10 de 2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgar a relação dos medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede pública municipal de saúde do município de Alagoinhas. Vereadora autora Luma Menezes. Segunda e última discussão do projeto de lei número 010/2021, de autoria da vereadora Luma Menezes. Em votação, chamada nominal. Vereador Jorge da Farinha. Vereador Ed da Saúde. Vereador Anselmo Bal. Vereador Márcio da Cavada. Vereador Paulo Codoro. Vereador Professor Arão. Vereadora Jússi Cardoso. Vereador Gode Luxo. Vereador Tordininha. Favorável. Vereador Juraci. Eu gostaria de saber qual é o projeto, vereador. É o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgar a relação dos medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede pública municipal. Favorável, mas eu posso adiantar que não tem nenhum. Vereador Djalma Santos.
Vereadora Luma, favorável. Segunda e última discussão, aprovado por 13 votos favoráveis e nenhum contrário. Projeto de lei número 19 de 2021. Considera de utilidade pública a organização não governamental Miau Feliz com sede e foro nesta cidade. Vereadora autora Luma Menezes. Segunda e última discussão do projeto de lei número 019/2021, de autoria da vereadora Luma Menezes. Em votação, chamada nominal. Vereador Jorge da Farinha. Vereador Ed da Saúde. Vereador Anselmo Bal. Vereador Márcio da Cavada. Vereador Paulo Codoro. Vereador Professor Arão. Vereadora Gilce Cardoso. Vereador Godiluxo. Vereador Tordininha. Vereador Juraci. Vereador Luciano Almeida. Vereador Djalma Santos. Vereadora Luma, favorável. Aprovado, 13 votos favoráveis e nenhum contrário. Segunda discussão. Requerimento de número 34 de 2021, requer informações ao prefeito municipal sobre o relatório resumido de execução orçamentária. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas, requeiro a Vossa Excelência que sejam solicitadas ao prefeito municipal as cópias dos seguintes documentos públicos. Cópia de todas as notas, despesas, contratos liquidados, pagas sob as rúbricas Ensino Fundamental, Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos, conforme informado pelo município de Alagoinhas no Sistema de Informação Contábeis e Fiscal do Setor Público Brasileiro, no exercício de 2021, no primeiro bimestre, que remontam os valores de R$ 4.562.906,11, R$ 1.816.226,60 e R$ 327.386,25, respectivamente, conforme tabela a seguir. Vereadora autora Luma Menezes. Em discussão, requerimento número 034/2021, de autoria da vereadora Luma Menezes. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2021. A Comissão de Constituição e Justiça e redação final, após estudos ao projeto da emenda à Lei Orgânica número 2 de 2021, de autoria dos senhores vereadores, que altere da redação aos parágrafos 4º do artigo número 36 da Lei Orgânica do Município e da outras providências. Opina pela sua tramitação devido à sua constitucionalidade. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo, vereadores Luciano Almeida, Jorge Gonçalves e Edivaldo Santos. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, projeto de lei ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2021. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2021. Altere da nova redação ao parágrafo 4º do artigo número 36 da Lei Orgânica do Município de Alagoinhas e da outras providências. Vereadores autores José Márcio, Edivaldo Santos e outros. Em discussão, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2021. Em votação, chamada nominal. Jorge da Farinha. Vereador Ed da Saúde. Vereador Anselmo Bal. Vereador Márcio da Cavada. Vereador Paulo Codoro. Vereador Professor Arão. Vereadora Gilce Cardoso. Vereador Godiluxo. Junto com o grupo, somos mais favoráveis. Vereador Tordininha. Favorável. Vereador Juraci. Vereador Luciano Almeida. Seguindo a orientação do G6 e da nossa bancada, Frente Parlamentar Avança Alagoinhas, eu voto favorável. Vereador Djalma Santos. Vereador Cleto da Banana. Favorável. Vereadora Luma, favorável. Aprovado, 14 votos favoráveis e nenhum contrário. Encerrado, presidente. Promulgação.
A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, combinado com a Resolução número 264/2003, aprova, promulga e manda publicar, transformando em Decreto Legislativo número 225/2021, o projeto de Decreto Legislativo número 03/2021, que concede título de cidadã alagoense à senhora Camille Costa Alves e da outras providências, de autoria da vereadora Jus Cardoso, aprovada em sessão plenária realizada no dia 27 de abril de 2021. Registre-se, publique-se, cumpra-se. Câmara Municipal de Alagoinhas, em 4 de maio de 2021. José Cleto dos Santos Filho, presidente. Antes de finalizar esta sessão, eu percebi na fala dos colegas vereadores, as vereadoras também, que já tocaram neste tema aqui nesta casa, que afinal nos últimos dias tem sido temas de debates, que é a questão do transporte público municipal e a questão do Código Tributário aprovado na legislatura passada. Ora, nós percebendo a dificuldade em que se arrasta o transporte público, e esta casa que nunca se furtou de debater este tema, e vem ao longo dos anos debatendo, decidimos, por parte deste colegiado, e como gestor deste colegiado, nós combinamos com o colegiado, e a semana passada, na segunda-feira, convidamos o prefeito do município para discutir este tema, e tivemos a primeira reunião aqui nesta casa, reunião onde foi discutido o sistema de transporte, onde ficamos de posteriormente marcarmos outra reunião que ficou previamente já agendada, e esta reunião ficou remarcada, ou marcada, melhor dizendo, para o dia de hoje, após esta sessão, que estaremos, dentro de breve, recebendo, de alguns instantes aqui, o prefeito do município, para dar continuidade à reunião da semana passada, concernente ao Código Tributário, que também tem sido muito discutido, através das rádios, através das redes sociais, que as pessoas têm se manifestado. Queremos deixar muito bem claro que esta casa tem se posicionado concernente a este tema. Haja vista, também estamos com uma reunião marcada por esta casa, por este colegiado, com o chefe do Poder Executivo, aonde pedimos ao mesmo que trouxesse a secretária de Fazenda, a senhora Rosiane, para que pudéssemos nos debruçar sobre este tema, sobre o Código Tributário, e fazer o que for necessário, pois entendemos, e aí eu quero falar por mim, eu quero, neste momento, além de falar pelo colegiado, eu quero falar por mim, que votei neste projeto de lei, e por isso que tenho dado muito ouvido aos meus pares, e nesta gestão de 1º de janeiro que se iniciou e se findará 31 de dezembro do ano que vem, não iremos votar projeto de lei nenhum a toque de caixa, chegando e indo para a ordem do dia para ser votado, porque não queremos cair cometer o mesmo erro, o qual foi cometido na legislatura passada, onde o projeto, com mais de 250 páginas,
chegou a esta casa e às pressas para ser votado, porque o ano em curso se findava e não poderia passar para o próximo ano, senão não seria colocado em execução no ano vigente. Então, eu quero garantir aos meus pares, aos nobres colegas vereadores e vereadoras, e por tabela, garantir à nossa população que esta casa não irá votar projeto de lei às pressas, sem que antes possa analisar, sem que antes possa se debruçar sobre o mesmo, e aí sim, quando ter conhecimento, cada um faça o seu juízo de valor e vote da forma que entender que seja votado, mas uma coisa não vai acontecer: não iremos votar em algo em que não éramos sabedor daquilo que estava no bojo total daquele projeto. Pois o que foi discutido aqui, e aí eu não posso deixar de citar o ex-secretário de Fazenda, porque aquilo que foi colocado não foi a essência do conteúdo do projeto. Mas está aí feito. O projeto foi votado, foi publicado, é lei. Mas nós temos a alternativa de pedirmos ao chefe do Poder Executivo para poder estar revendo tudo quanto for necessário, rever-se nesse Código Tributário, pois a população, ela não aguenta o arroxo, o qual esse Código Tributário, ele traz a mesma. Então, nobres colegas, nós iremos fazer esta discussão com o chefe do Executivo ainda hoje, e, se necessário, com quem for de direito e necessário, fazermos esta discussão para que possamos dar as devidas respostas à nossa sociedade. Tenho certeza que nenhum dos colegas deste colegiado fará cavalo de batalha ou palco político em um tema tão importante e tão complexo como é esse. Mas iremos unir forças, independente daqueles que foram remanescentes da legislatura passada ou dos atuais. Estamos juntos, unidos, em prol do melhor para a nossa população. No mais, eu gostaria de parabenizar, propositalmente deixei para o final, mas para parabenizar o nobre colega Paulo Codoro pela passagem do seu aniversário. Que Deus, em Cristo Jesus, Ele continue abençoando a tua vida, te dando força, para que a Vossa Excelência continue na sua caminhada e sempre com temor ao Pai Eterno, o nosso Criador. Portanto, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será específica para apreciação do projeto de decreto legislativo número 001/2021, contas da Câmara do exercício 2018, no próximo dia 6 de maio, no horário regimental, e em nome de Deus, encerro os trabalhos.